Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a essa aula de Física. Hoje nós iremos estudar uma matéria do segundo ano, Termologia. Então vamos começar bem do princípio, das ideias básicas, para depois irmos nos aprofundando no assunto. Então no livro didático adotado no colégio onde eu ministro aula, o capítulo 2, ele trata do tema temperatura e suas medidas. Comecemos então com alguns conceitos básicos que vão nortear esse capítulo. No caso, o conceito de calor e temperatura. Item 1, calor e temperatura, conceitos fundamentais. Vamos então entender primeiramente o que é o calor. Vamos pegar uma situação prática para nós entendermos essa grandeza física tão importante nos dias atuais. Então imagine que você esteja numa sala de aula, você é aluno, e você com a mão encoste em dois objetos diferentes. O primeiro é a sua carteira, feita de plástico ou de madeira, e o segundo é um armário de aço. Qual dos dois você vai sentir uma sensação de frio, de que está mais frio? A intuição vai lhe dizer, a experiência também, que é o armário. Você tocar no armário de aço, de ferro, a sensação térmica que sua mão vai ter é que ele está frio. E quando você encostar na carteira, você vai dizer que a temperatura está natural, está normal. Mas pensemos um pouco, os dois objetos não estão na mesma sala, então eles estão na mesma temperatura. O que aconteceu então? O que aconteceu é que o plástico, como sendo um material isolante, ele vai roubar menos calor da sua mão. Os metais, bons condutores de calor, vai roubar mais calor de sua mão. Então eu já dei duas ideias do que seria o calor. É algo que passa de um corpo para outro. Então a ideia é essa. Calor é uma grandeza física que indica a transferência, ou seja, o trânsito de um corpo para outro. Vamos então ler o conceito. Chama-se calor a energia térmica em trânsito de um corpo para outro. É necessário saber que para que esse fluxo ocorra, um corpo tem que estar numa temperatura mais elevada do que o outro. E aí eu já estou falando da segunda grandeza importante que nós temos que aprender nesse capítulo, que é a temperatura. Vamos então entender o que é temperatura? Temperatura, conceito. Chama-se temperatura de um corpo a grandeza física que mede o grau de agitação média das partículas, ou seja, os átomos, as moléculas que constituem esse corpo. Nós sabemos da química que toda matéria é constituída por átomos, moléculas, e que elas não estão paradas. Os átomos, as moléculas estão em constante vibração. Os cientistas conseguiram, de alguma maneira indireta, medir o grau de agitação dessas partículas. Ou seja, quando as partículas estavam pouco agitadas, uma vibração baixa, eles disseram que a temperatura daquele corpo era baixa. E quando os corpos estavam com uma agitação muito grande dos seus átomos, de suas moléculas, eles associaram que a temperatura daquele corpo estava alta. Então é isso, a temperatura é uma grandeza física que mede indiretamente o grau de agitação média das moléculas de um corpo. Então vocês estão vendo aqui, nessas duas figurinhas, dois blocos, imaginemos eles de alumínio. Esse bloco aqui está numa temperatura T0, que eu chamei de temperatura inicial. Observe que os átomos do alumínio, no caso do metal, estão quietos, né? Estão vibrando, mas de maneira bem tímida. O calor aparece, essa energia, e aquece esse bloco de alumínio.
A fonte, para nós agora, não interessa. Pode ser a chama de uma vela, a luz do sol. Pois bem, depois de um certo tempo, olha o que aconteceu. Os átomos começaram a vibrar com mais intensidade, um empurrou o outro para cada lado e, consequentemente, a temperatura dele aumentou. E, como consequência, ele dilatou, ele aumentou o tamanho, né? Então, nesse caso aqui, nessa figura, eu botei que T é a temperatura final, sendo que a temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Então, nós já temos esses dois conceitos, vamos lá na nossa cabeça. Calor, grandeza física que representa o fluxo térmico, né? A energia térmica de um corpo para outro, energia em trânsito. E temperatura como sendo a grandeza física que mede o grau de agitação média das moléculas de um corpo. Esse termo médio é porque não se pode medir a vibração de um átomo só, ou seja, a temperatura que um átomo contribui para um conjunto. Então se pega vários átomos vibrando e com isso calcula-se uma média e tem-se uma ideia mais ou menos da quantidade de vibração de cada um deles e isso fornece a temperatura daquele corpo. Combinado? Entendido? Bom, vamos agora para o terceiro conceito da aula de hoje importante, que é o conceito de equilíbrio térmico. Quando dois corpos em temperaturas diferentes são colocados próximos um do outro ou em contato, o de maior temperatura, o mais quente, vai ceder calor para o de menor temperatura, o mais frio, até que os dois atinjam a mesma temperatura de equilíbrio. Ou seja, equilíbrio térmico é um fenômeno no qual dois corpos que estão em temperatura diferente, um mais quente e outro mais frio, depois que são colocados em presença um do outro ou em contato, o mais quente cede calor para o mais frio, até que os dois atinjam a mesma temperatura, chamada então de equilíbrio térmico. A esse fenômeno damos o nome de equilíbrio térmico. Três conceitos importantes da termologia: calor, temperatura, equilíbrio térmico. Para finalizar nossa aula, vamos ver aqui duas aplicações exatamente referentes a esse conteúdo que nós acabamos de aprender. Aplicação número 1. Se a temperatura está associada ao movimento das partículas, o que acontece com ela em uma situação em que todas as partículas estão paradas? Gente, a temperatura, ela não é infinita para menos. Para mais pode até acontecer. Temperaturas elevadíssimas, como a temperatura no núcleo do Sol. Mas as temperaturas para menos têm um limite. E esse limite é aquele no qual faria os átomos, as moléculas pararem de vibrar. Isso é uma situação hipotética, é o chamado zero absoluto. Então, se, como ele está dizendo, uma situação em que todas as partículas estão paradas seria o zero absoluto, que é inatingível. Então, a resposta que nós temos aqui é: não é possível fazer com que os átomos, moléculas de um corpo, parem de vibrar. E isso só seria atingido na temperatura do zero absoluto. E segundo livros é de menos 273,15 graus Celsius, que é uma unidade de medida de temperatura que nós iremos estudar ainda quando chegarmos em escalas termométricas. O segundo exemplo, ou a segunda aplicação, em uma praia, um banhista fez o seguinte comentário: estou com muito calor, vou tomar um banho de mar. Você acha que, do ponto de vista da física, ele cometeu um equívoco? Ele errou? Justifique sua resposta. Turma, é comum, no linguajar cotidiano, né, as pessoas não atentarem, embora aqueles que estudam, para o que eles estão dizendo. Então, quando a pessoa diz assim: eu estou com muito calor, essa informação é errada, porque o calor é uma energia que sai de um corpo para outro. Então, na realidade, o que você
poderia dizer corretamente é que eu estou sentindo muito calor. Quando você diz eu estou sentindo muito calor, porque tem um corpo mais quente emanando energia para você. Ou então você também pode dizer que hoje a temperatura está alta, eu estou sentindo muito calor. Seriam duas respostas que justificaria porque que esse banista cometeu um equívoco. Compreendido, turma? Aprofundem os estudos de vocês, pesquisando sobre esse assunto, e na próxima aula a gente continua. Obrigado, até a próxima.